Ai. Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Uhul. Tá frio aí no sul? Pô, Tá Tá, frio, tá William? vou botar novamente o capuz que eu botei, já esfriou a careca. Ah, pois é. Mas estamos por aqui. Olha só, Um gente. beijo, Paulo. Vou estar Um escutando. beijo. Beleza, Tá Paulão. bom, Paulinho. Vocês vejam o seguinte, enquanto a Adélia acha que é um estudo bem importante, que merecia até 2 sessões, se confirma aquilo que socialmente a gente já vê. Esse é o estudo que está tendo uma resistência, pelo menos aparente, tem menos pessoas. É como se houvesse um desinteresse por esse período da vida. E é muito curioso isso. Paciência, a gente não tem muito o que fazer a não ser esperar que a consciência chegue. E esse estudo ele vai começar pela senilidade e vai no nascimento. Ele vai no sentido contrário da vida. E o que acontece? A vida, na verdade, é um fluxo. Começa no nascimento, vai até a morte, e tanto faz o riso como a própria vida, ela tem energeticamente falando, ela tem um começo, um desenvolvimento, um decréscimo e um final, que a gente chama de morte. Um final é uma transformação, né? Porque, na verdade, depois que passou da morte, a gente não sabe como é que é a coisa, mas existe alguma coisa. E eu estou reforçando isso porque quando a gente estudou yoga do riso, a gente viu da forma mais simplificada. Mas, no meu ponto de vista, isso não deve ser visto como é aquilo e acabou. Eu acho que deve ser que nem uma faculdade. Quando você faz uma faculdade, depois você precisa fazer especializações, precisa entrar no mercado de trabalho e desenvolver aquilo. Assim, eu acho que deve ser o riso. Você fez o curso ali básico com o Sandro, depois, tudo bem, tem o curso para ser líder, tem o curso para ser outras coisas, mas o desenvolvimento do riso precisa ser elaborado, e eu acho que, nesse aspecto, a teoria é muito bom. Você vê o seguinte, quase não é falado sobre o sorriso no yoga do riso. E, no entanto, quando a gente nasce, a gente não ri, a gente sorri. E na velhice, vocês vão... Eu já estou experimentando isso, não sei vocês, mas a potência do riso, quando eu comecei a fazer yoga do riso, meu riso tinha uma potência e já está caindo. E a minha tendência vai ser para o sorriso. E daqui a pouco a gente já vai começar a perceber a importância do sorriso nessa fase. Então, eu só estou colocando essa coisa para vocês perceberem como é que a gente precisa, de repente, elaborar o que a gente aprende no yoga do riso e não ficar só na superfície, só ali no que o curso oferece. Dito isso, outros aspectos que a gente precisa, de repente, dar como é que se diz, um estímulo. É só rir, é só chegar e fazer um riso como exercício? Você vê o seguinte, o riso como exercício. Você acha que todo mundo faz academia? A academia é o local do exercício, o exercício físico. Se você observar as rotinas de academia, o pessoal vive entrando e saindo, tem gente que entra e não volta nunca mais. Então, o exercício físico, por si só,
pode não ser um atrativo suficiente para você permanecer como um praticante de yoga do riso. E aí começa a entrar o quê? A brincadeira, tá? E outras formas de você rir, porque tem gente conectando o riso à arte, tem gente conectando o riso aos esportes, tem gente conectando o riso ao meio ambiente. Eu achei muito interessante a proposta da... Eu me esqueci o nome dela agora, que ela também faz palhaçaria, e ela desenvolve um trabalho com meio ambiente. O Paulo já tem aquela A coisa... Reciclade. A Reciclade. A sim. Reciclade. A Reciclade. Pois é. Ela está Então, se formando você vê agora. o seguinte, tem diversos nichos que você pode associar ao riso para que você mantenha o riso. Tá? E isso eu estou falando especificamente porque você vai perceber o seguinte, se você mantém só o riso, você anula praticamente o nascimento, a criança e a velhice. Você retira o riso. E à medida que você inclui o sorriso na atividade do riso, você possibilita que isso seja desenvolvido desde o começo até o final da vida. E agora eu vou começar a tocar, abordar a questão da morte. A questão da morte em si mesmo não tem muito o que falar, né? Porque eu acredito que eu, pelo menos, nunca vi morto rindo. Mas, pois é, eu nunca vi, depois que morreu, o cara acho que não dá para rir, não. Mas tem... Sorrindo, vi. Pois é. Você conhece depois, tem uma freira ou uma santa que ela morreu sorrindo. Tem gente aqui que pretende morrer rindo, né? Eu acho que tem um bando aqui que pretende morrer rindo. Nós hemos, como diz o outro, né? Nós hemos de nos lembrar de rir na última hora. Mas é engraçado que quando a minha mãe morreu, minha mãe já morreu há mais de 30 anos, ela morreu muito nova, 50 anos. Mas eu me lembro que a gente, naquele sofrimento e tal, eu olhava para o rosto dela no caixão, eu tinha a impressão de que ela ria, de que ela estivesse sorrindo, como assim? Eu não avisei? Eu não falei? Uma coisa assim, entendeu? Eu via o riso dela. Pois o é. rosto dela, assim, sorridente, de quem tinha feito o que tinha que fazer. Mas, gente, quem está morrendo ainda não morreu. Então, se está rindo ainda, é porque se está sorrindo ainda não morreu. Depois, se o defunto ficou com um sorriso na boca, aquilo já não é mais riso, é só um congelamento do riso. Mas esse papo... Uma freira que morreu rindo, não sei se conhece uma freira, se procurar no YouTube, no Google, eu vou até procurar. Ela morreu rindo. Sim. Assim que eu vou... virou defunto assim. Mas ela continuou rindo depois de morta ou só ficou o corpo? Mas eu tenho acreditado que essa força é tão fantástica que mesmo quando a gente passa para o lado de lá, a energia talvez permanece. Claro que não tem como a gente... Até deixa eu falar rapidinho, que não sei até que horas que posso ficar. Aqui em Curitiba, nos Clubes do Riso, os últimos antes da pandemia, a maioria do pessoal era mais velho. Tinha um senhor de 80 anos que vinha, um de 74, outra de 72, e a gente se reunia toda segunda às 7h30 da noite. Calma, não mata o pessoal não, Paulão. Espera a gente chegar na... A gente, antes de chegar na velhice, a gente ainda tem que passar pelo pré-morte. Então tá. Vamos, cara, a gente vai chegar. A Adélia também tem muita experiência com essa área do pessoal da maioridade. Vamos tentar sair da morte, porque o espectro da morte não pertence mais a gente. E aí a gente entra justamente na iminência de morte, que é o que eu chamo de cuidados paliativos. E esse é interessante porque cuidados paliativos não é só para quem está com idade, porque, por exemplo, aquela pessoa que tem 20, 30, às vezes até 10 anos, pode estar no estado de pré-morte, pode estar com câncer terminal. Vamos colocar, são pessoas que estão em situações terminais.
E essas pessoas precisam rir, porque, que nem a gente já falou aqui, a gente tem o objetivo de morrer rindo, porque é um benefício que a gente não sabe nem até onde se estende. Eu acredito no que o Paulo falou também, que o riso possa ser tão profundo que vá além da vida. Então, você morrer rindo, por exemplo, os orientais acreditam o seguinte, que os orientais não, acho que muita gente, o estado que você faz a passagem vai determinar a forma como você vai renascer, para quem acredita em renascimento, lógico. Então, você vê a importância de você morrer rindo. Pode ser que você venha a ter futuramente uma vida mais feliz quando renascer. Mas vamos voltar lá aos cuidados paliativos. Vocês acham que a pessoa que está em cuidado paliativo tem condição de rir? Sim. Eu, inclusive, 2 deles faleceram ano passado, que eu fazia yoga do riso. Riso ou sorriso? E yoga do riso. Eu fazia sessão, fazia ali meia hora, 20 minutos de risada mesmo. Pois eu vou dizer o que eu acredito para vocês, tá? Não é uma verdade, é só uma crença, porque isso, não, a gente, por enquanto, não está com os especialistas aqui. O riso, para mim, ele tem como é que se diz, um gasto energético, porque ele tem uma respiração fracionada que ele me lembra muito o Bhastrika do yoga. E o Bhastrika do yoga ele não é recomendado para pessoas idosas. Na verdade, o riso ele tem um conteúdo, a diferença que eu vejo muito grande entre sorriso e riso é a respiração. E a expiração, principalmente, que é a tônica do riso, ela é uma respiração que leva a um esvaziamento. Aliás, já é estudado que o riso ele tem essa proposta de alívio da tensão. Só que o alívio da tensão é repouso, é relaxamento. Então, se tu já está com uma tendência para o relaxamento eterno, pode ser que no meio de uma risada tudo bem, mas talvez você não tenha nem energia. Aliás, já está associado, basta a gente ver isso. O velho, isso já é cientificamente comprovado. O velho, vamos falar com mais simplicidade sobre a velhice, ele não tem tanta potência de riso. Se o cara está na iminência de morrer, se você provoca a risada nele, você pode estar antecipando o restinho de vida dele. Eu não sei se vocês estão de acordo com isso, mas eu acho muito mais apropriado para quem está em situação terminal o sorriso. Eu quero reforçar isso. Inclusive, a Annelise está fazendo um trabalho muito interessante, incluir o sorriso na prática do riso. Eu acho um equívoco você ficar mantendo só o riso numa prática de yoga do riso. Mas agora eu vou deixar vocês colocarem a parte, o que vocês acham com relação a isso que eu falei de gasto energético do riso, o que não seria tão apropriado para maior idade e para quem está em estado terminal, e sorriso. Essas duas possibilidades. Eu acho que a gente tem que incluir o sorriso na prática de yoga do riso. William, a Annelise disse que perdeu o link. Vê aí. Mas ela já está aqui. Está querendo entrar? Ela já está? Já. Entrei agora. Bom dia, gente. Estava no link errado. Bom dia. Bom dia. Mas... Perfeitamente, William. Eu não sei, isso é uma opinião minha, né? Mas se eu estivesse em estado terminal e eu tivesse forças para gargalhar, eu preferia 1000 vezes gargalhar até morrer do que ficar segurando, sabe? Porque assim, eu acho que uma pessoa em estado terminal ela não vai ter realmente energia para gargalhar, né? Isso eu acho que é meio óbvio. Agora, é que nem assim, olha, pessoal, quando eu vim morar em São Francisco de Paula,
eu vim interior do Rio Grande do Sul. Eu vim com a minha mãe estava com 84 anos, e eu me lembro dos amigos que me diziam assim, tu vai levar tua mãe para o interior, aí não tem recurso, e se acontecer alguma coisa? E aí eu só dizia para o pessoal, e claro que eu botei a mão na cabeça para pensar, né? Mas aí, qual é a resposta que eu dei para mim? Eu prefiro 1000 vezes viver um ano, ou um mês, ou uma semana, ou um dia, com uma boa qualidade de vida, e para mim o riso é indispensável para a qualidade de vida, sabe? Do que viver, sei lá, 2, 3, 5 anos perto do recurso, né? E depois ainda para acontecer o que aconteceu com minha mãe, porque ela teve um AVC hemorrágico fulminante, e o médico, o neurologista que atendeu ela quando ela chegou na UTI, ele me disse que mesmo que ela estivesse dentro do hospital, ela não teria sobrevivido. Então, eu acho assim, às vezes as pessoas fazem uns cálculos meio esquisitos, do meu ponto de vista, né? Entre qualidade de vida, para pôr na balança, né? Qualidade de vida e, entre aspas, recurso, né? Até que ponto a gente viver carregando uma sacola de 5 quilos de remédio é qualidade de vida? É o que muita gente faz, né? Eu acho que a nossa busca aqui no Yoga do Riso, para mim, é uma busca de qualidade de vida. O resto tudo é conversa fiada. Estou aqui, estou ouvindo. Antes eu queria até defender aqui o ponto de vista, vou continuar defendendo o sorriso, tá? Primeira coisa, pontinho número 1, tá? A gente não sabe o que é até que aconteça. O que eu estou querendo dizer com isso? Hoje você diz que você quer rir, prefere rir do que se você tiver, ou seja, se você estiver no estado terminal, você vai querer rir, mesmo que isso abrevie sua existência. Só que você vai perceber, muita gente, isso vai depender do seu psiquismo e você não sabe disso enquanto não chegar, vai querer esticar até o último segundo. Em diversas histórias de pessoas santas que se prepararam a vida inteira para fazer uma passagem leve e suave, e chegou na última hora, eu quero viver, eu quero viver, eu quero viver. E outra coisa também, um outro detalhe, talvez a gente queira rir porque ainda não conhece bem a sutileza e o bem-estar do sorriso. Entendeu? Então, a gente fica preso ao riso, 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 eu quero riso, mas ainda assim tudo bem. Eu também, cara, atualmente eu posso falar o seguinte, eu optei, mesmo sabendo que eu corro risco de vida e aí eu estou corroborando com o que a Val falou, mesmo sabendo que eu corro risco de vida e que eu acho que o riso é um desgaste energético, ou seja, está abreviando a minha vida, eu optei por rir. Só que eu estou percebendo que ou eu aprendo a sorrir, ou então eu não vou nem rir nem sorrir. Eu vou ficar no meio, vou ficar meia bomba mesmo, entendeu? Mas eu só estou falando isso porque às vezes a gente quer se colocar de uma forma, mas às vezes a nossa natureza, o nosso conjunto de vivências não permite. E tem outro detalhe também que eu quero falar sobre o estado terminal. Tem que ter, você como líder de Yoga do Riso, você tem que ter uma sensibilidade. Você está falando de você, Val, eu acho ótimo. Adélia, eu acredito que o Paulo também tem a mesma opinião, que querem rir. Mas quando você trabalha com pessoa terminal, eu já vi testemunho de quem é profissional disso, você tem que ter muito cuidado, porque se você pegar e rir para a pessoa vai ficar revoltada, vai perguntar, você está rindo de quem está morrendo e você está rindo? Você imagina a situação. Então, o sorriso pode te aproximar, e mesmo o sorriso você tem que ter uma cautela. Então, vocês percebam a importância do sorriso, estou só colocando, não estou empurrando sorriso para ninguém, não, até porque eu acho bem mais difícil você trabalhar o sorriso, que é uma coisa sutil e é uma coisa muito mais íntima do que o riso, do que trabalhar o riso. O riso, ele cara, eu pelo menos acho muito mais difícil você simular o sorriso do que o riso.
William, Agora, assim, ó, eu adoro as tuas reflexões, sabe? Por isso que eu estou sempre aqui, né? Eu adoro mesmo. Sabe que essa semana eu assisti uma live gravada, tá? No YouTube, da Ana Cláudia, sabe? A Arantes, aquela que fala muito sobre cuidados paliativos, e ela falou uma coisa tão linda sobre sorriso, sabe? Que agora tu está falando e eu estou me lembrando. Ela falou de uma coisa bem assim, do momento, sabe, lá do começo da carreira dela, onde ela começou a aprender que pelo fato de ela ser apaixonada por cuidados paliativos, isso não significava que tudo aquilo que ela estava oferecendo para as pessoas, elas iam aceitar e elas iam gostar, né? E ela fala de uma pessoa, então, numa situação muito, muito difícil, que ela tentou ajudar e a pessoa recusou a ajuda, e aí ela contando que ela pediu 24 horas de prazo para aquela pessoa, para ela conseguir ajudá-la de alguma forma, e o que ela conseguiu 24 horas depois foi dar uma sedação para essa pessoa. E ela dizendo que a última coisa que essa pessoa fez foi dar um sorriso para ela. Eu achei aquilo tão lindo, me emociona até agora de me lembrar. Então, eu acho que tu tem toda a razão, né? O sorriso realmente pode fazer uma diferença muito maior do que, imagina se naquela hora a Ana Cláudia fosse dar uma gargalhada ali, né? Então, é aquele sorriso, né? Aquela coisa que realmente traz uma emoção boa, uma energia boa para a pessoa. mais alguém quer colocar alguma coisa? Que daqui a pouco eu vou partir para a senescência, porque eu decidi dividir esse estudo em 3 partes. Esse cuidado paliativo, a senilidade e a senescência. Bom, eu não estou dizendo que não deva, que você não consiga, vai ter, de repente, pessoas, porque, como eu falei, cuidado paliativo não é só para quem está no término de vida. Embora, de um modo geral, quem está em estado terminal tenha pouca energia, pode ocorrer, por exemplo, de uma pessoa com câncer terminal ter condição de rir realmente, tá? Mas ainda assim você tem que ter muito cuidado e eu não sei, não vai ser especialização de ninguém aqui. Vão para uma faixa de condição que eu acho que pode ser que tenha mais interesse, que é... Vamos falar primeiro da senilidade, essa diferença de senilidade e senescência, que não é uma coisa que a gente nem tem hábito muito de observar. Todo mundo sabe a diferença, chegaram a ver a diferença entre senescência e senilidade? Bom, vou falar só, é rápido, é fácil. Senilidade é quando você tem um envelhecimento doentio, disfuncional, você perde muita função pelo fato de não ter cuidado da saúde. E senilidade e senescência é quando você tem o envelhecimento natural, que você vai perdendo função também, mas dentro de uma expectativa que você mantenha a saúde dentro do máximo que você conseguiu, tá? Porque isso é uma coisa até difícil de ver. Vai ter, de repente, a pessoa, por conta de todo um desenvolvimento psíquico, somático, etc., chegou numa condição difícil, mas isso não significa que ela tenha descuidado da saúde. Mas, de um modo geral, o que me parece é que senilidade é quando você descuida da saúde e chega na velhice numa condição mais difícil. E senescência não. Senescência é quando você teve um cuidado e conseguiu, até porque também pode ter acidente. Você pode ter um acidente que te leve a uma condição de senilidade. Então, não está vinculado só ao cuidado que você teve, mas, de um modo geral, senescência é quem teve a felicidade de chegar à velhice com saúde. Dito isso, yoga do riso é justamente para que você desenvolva a senescência. É para que você, aquele que teve a felicidade de, ao longo da vida, rir e descarregar as tensões, ele possa ter
a senescência. Então, yoga do riso. E quem não teve, que nem é o meu caso, eu passei a vida inteira não cuidando muito bem da saúde. Eu cuidei na medida do que a minha educação me permitiu e o que eu fui capaz de perceber da vida. Mas eu confesso que não foi lá das melhores coisas, não. Já usei muita droga, já cometi muito excesso, principalmente com droga. Eu usei álcool, usei maconha, umas outras drogas assim esporadicamente. E a única coisa é que eu tive a capacidade de observar meu corpo. Eu sempre respeitei muito meu corpo. Então, à medida que a velhice foi chegando, eu fui cortando o uso de droga até chegar na espiritualidade. Mas isso tem um preço, certamente. E aí cheguei no Yoga do Riso. Então, para mim, Yoga do Riso está sendo uma oportunidade para tirar a atenção de todo aquele acúmulo de vida mal vivida ou de vida mal usada que eu tive. Então, vamos falar da senescência. Como é que a gente pode desenvolver senescência? E aí eu vou mostrar um videozinho eu vou compartilhar um vídeo com vocês que a Adélia me enviou, que eu achei muito pertinente, muito positivo, inclusive. Me avisa se está compartilhando para vocês. Está aparecendo? Está abrindo. Então não, ainda não, está abrindo. Não, mas se está abrindo, tá bom, vai chegar. Não, eu não sei, né? Apareceu antes ali, mas por enquanto não. Apareceu a mensagem, mas até agora está escura a tela, para mim, pelo menos. Está né? tudo preto? Pô, de repente está tem tudo aqui, preto. pronto. Tá tudo preto. Um extenso estudo Para mim também nos está Estados preto. Unidos revelou que a idade mais produtiva da vida humana é entre 60 e 70 Agora anos. entrou. A segunda etapa mais produtiva do ser humano é entre 70 e 80 anos. A terceira etapa mais produtiva é entre 50 e 60 anos. Antes disso, o ser humano ainda não chegou ao seu auge. A idade média dos vencedores do Prêmio Nobel é de 62 anos. A idade média dos presidentes das 100 maiores empresas do mundo é de 63 anos. A idade média dos pastores das 100 maiores igrejas dos Estados Unidos é de 71 anos. A idade média dos papas é de 76 anos. Isso nos confirma que os melhores e mais produtivos anos do ser humano estão entre os 60 e os 80 anos de idade. Esse estudo foi publicado por uma equipe de médicos e psicólogos no New England Journal of Medicine. Eles constataram que aos 60 anos você atinge o topo do seu potencial emocional e mental, e isso continua até os 80 anos. Que bom, não é? Portanto, se você tem 60, 70 ou 80 anos, você está no melhor nível da sua vida. Viu só como esse passeio chamado vida começa bem mais tarde do que você imaginava? Compartilhe esse vídeo com seus familiares, com seus amigos, os sessentões, setentões e oitentões, para que eles possam ter orgulho da sua idade. Quer saber a fonte desse artigo? Eu acabei de citar. É o Jornal de Medicina da Nova Inglaterra. Então, esse vídeo foi muito, cara, eu agradeço bastante a Adélia, porque ele ilustra bastante a importância de você saber disso. Você vê o seguinte, a Annelise não estava presente, muita gente não estava presente,
esse está sendo o estudo com menor audiência. Isso, de alguma forma, no mínimo, significa o seguinte: eu não estou preocupado com a velhice. Não vou nem dizer que é uma discriminação com a velhice, mas eu não estou preocupado com a velhice, o que é um equívoco. Mas tem muita gente, talvez até eu mesmo, só se preocupa com isso quando chega na velhice. Isso aí, cara, é uma espécie de... A Annelise deve saber explicar, deve ser uma defesa, é um mecanismo de defesa. Você, com medo da morte, você não olha para a velhice. Então, pode ser próprio da própria natureza humana. Mas, voltando lá para a nossa senescência, agora, de vez em quando me dá uns brancos, aí eu me lembrei que o que eu ia falar é sobre o branco, é sobre um outro estudo que veio também através da conversa com a Adélia. É um estudo que parece que já dura 79 anos, ou durou 79 anos, que buscava saber o que levava as pessoas a terem uma vida mais feliz. Só que os estudos que eram feitos eram estudos que eram um recorte da vida. Só que isso aí é muito relativo, né? Porque a pessoa, quando você faz um recorte da vida dela para num determinado momento, logo depois do estudo, pode ser que aquilo tudo tenha modificado. E também você entrevistar as pessoas mais velhas tinha um problema, porque as pessoas tinham que memorizar o que tinha sido feito, o que tinha causado felicidade nela em determinado momento, e isso prejudicava o estudo. Então, esse estudo ele foi sendo feito e pegando dados, coletando dados de, sei lá, 600 pessoas, e no final só tinha 60 porque foi morrendo. Então, você pode ter como é que se diz? Uma perspectiva muito mais ampla, porque você foi coletando dados durante... Os pesquisadores foram mudando, mas o estudo foi sendo mantido. Por que eu estou falando isso? Porque esse estudo determinou o seguinte, que o que mais gera felicidade e uma vida boa, uma boa qualidade de vida, é uma boa rede de relacionamentos. E o que isso tem a ver com o Yoga do Riso? Tudo. Porque Yoga do Riso ele não só é capaz de promover uma boa rede de relacionamentos, como criar uma boa rede, ou seja, gerar pessoas boas, pessoas que têm uma boa relação com a vida. Então, esse estudo tem tudo a ver com Yoga do Riso. Yoga do Riso ela tem essa capacidade. E aí a gente começa a entrar também na questão da senescência, porque é muito interessante. A Délia também me falou que... Vou deixar tu já falar, Délia. A Délia também me falou que as pessoas que têm uma maior idade, elas têm uma facilidade de se entregar para o Yoga do Riso. Pode não ter energia, mas se entrega. E tem uma lógica nisso. A pessoa, depois de já ter vivido uma série de coisas, ela já não está muito para o condicionamento social. Você vê o seguinte, tem muito velhinho, principalmente, cara, é engraçado, porque uns parece que estão perdendo a lucidez, mas não é não. O cara já não está mais nem aí se a unha está grande, se o cabelo está cortado ou não está cortado, se ele está pelado ou se ele não está pelado. Ele está chutando o balde. E, com isso, ele pode se dar o direito de rir, porque ele não está mais preocupado com o condicionamento social de que rir pode ser uma estupidez, de que rir pode ser... Não, ele sabe do prazer do riso, ele tem essa lembrança, e ele quer rir. Então, se aparece alguém lá de palhaço, ou então provocando o exercício do riso, ele vai rir com facilidade. A Annelise está pedindo ali a palavra, deixa ela dar uma parte. Pode falar, Annelise. Bom dia. Bom dia. Desculpe o atraso. Estava no link errado. Então, muito
Maravilhoso o tema de hoje. E realmente, gente, nós somos educados na nossa sociedade ainda, na nossa cultura, a perceber o viés da saúde pela doença. E o grande paradigma que tem mudado esse lugar da medicina no Brasil, tem muitos médicos representando esse novo lugar, é buscar a saúde. E aí esse médico, essa medicina integrativa, como eles estão chamando agora, ele atende o cliente holisticamente, não é um joelho, é um corpo todo, e por que o joelho está chegando àquele estado de dor, por exemplo, e de dificuldades. Então, um médico que avalia assim, o indivíduo num todo, ele vai buscar dentro daquele conjunto de ações daquela pessoa as possibilidades de o corpo recuperar, porque o corpo recupera muita célula. E aí vem, então, a pesquisa que alavancou essa medicina, de mais de 20 anos, essa pesquisa continua, que está no livro O Segredo Está nos Telômeros. Ali, então, coloca todas as qualidades que levam ao envelhecimento e como o corpo envelhece. Já o psiquiatra Deepak Chopra, ele é um indiano, quando foi fazer psiquiatria e residência em Nova York, mora lá, nos Estados Unidos até hoje, ele se deu conta da diferença das culturas e trouxe muitos livros sobre a saúde, a conexão com a vida e trazendo muito da cultura dele. E então já existe esse movimento humano em prol da saúde, parar de olhar a doença há muitos anos. Agora, no Brasil, efetivamente começou a acontecer isso há alguns anos, mais ou menos a partir de 2005, dos médicos começarem a assumir. E quando eu comecei a estudar a saúde, nesse sentido, foi lá nos anos 90, início dos anos 90, com aquele livro Você Pode Curar Sua Vida, da Louise Hay, que paradigmas e que mentalidade, era muito a base de programação neurolinguística, aquilo foi me abrindo canais para o momento do humor e da alegria, lá naqueles anos. Comecei a mudar meu interno pelo pensamento, com frases positivas, e ali foi abrindo um canal de busca. Então, fui fazer psicologia. E mais canal de busca, que durante o curso de psicologia, o humor dos Doutores da Alegria me encantou. Estava surgindo na humanidade filmes disso, o Pat Adams surgiu, que a gente vai abrindo canais dentro da gente, a gente vai se preparando para isso. Então, um dos paradigmas da medicina, da doença, dessa medicina da doença, é ficar lá no paliativo, tratando a doença, e daí de uma medicação tem que botar a outra, porque está dando efeitos colaterais, e começa um círculo vicioso de ações paliativas. E então, assim, nem 8 nem 80. Na medicina da doença, a gente aprendeu que uma medicação nos tira do problema. Quando está no problema, que é agudo, ali está uma inflamação, é uma medicina maravilhosa, uma tecnologia muito avançada que nos tira a inflamação, nos cura daquele pedacinho do corpo, mas outras ações são necessárias, não é só aquilo. Então, nessa medicina da doença, a gente começou a entender que uma ação poderosa que vem lá daquele lugar nos cura e a gente está curado. E deixa de perceber outras ações que levam aquilo, que a gente chama de causa. Portanto, a medicina da saúde mudou de tal forma que eu, nessa busca de estudos, parei uma época nos estudos do Lair Ribeiro, início dos anos 2000, que foi expulso do Brasil, o CRM, porque ele já trazia as novidades sobre a saúde, sobre os suplementos. E ele também foi mudando com os anos, e os outros médicos daí, quando perceberam isso, então, nesse estudo, nessa minha busca, eu chego no Rio Grande do Sul,
buscando um médico que já fizesse esse olhar que eu tinha aprendido com o Dr. Lai Ribeiro, que eu fui com uma médica que fez curso com ele, olhar os meus exames clínicos para ver o que estava acontecendo ali, se eu estava no caminho da saúde. Então, procurei no Rio Grande do Sul e encontrei palestras de médicos no Rio Grande do Sul e fui consultar com eles. Olha, eu quero que tu olhe o meu exame aqui. Eu era uma aluna, vamos dizer, uma cliente do estilo do Lai Ribeiro. Eu quero que tu olhe os meus exames e mostre para mim o que estava faltando, que eu entendia que estava faltando suplemento, eu tinha que enfiar suplemento. E aí vem um médico, que foi aonde eu entrei, então, no programa de saúde dele, que ele era o meu sonho. Eu vou achar uma nutricionista, um educador físico, uma medicina que complemente essa visão que eu tinha de saúde, porque a pessoa já estava entendendo que saúde a gente não compra na farmácia nem do dia para a noite. É um processo, desde que a gente nasceu, a gente tem que ser educado para a saúde até o final da nossa vida, sempre investindo na saúde. Então, esse médico disse, não é aqui nessa minha clínica, aqui nessa consulta que tu vai, eu vou te dar as orientações, tu tem que fazer o meu programa. Não, eu já sei tudo isso, eu não preciso, eu só quero que tu olhe meus exames e me diga o que está faltando suplemento. E ele insistindo, conversando comigo, ele vendo o meu potencial, que ainda mais na área da saúde também, eu trabalho com a saúde psicológica, e ele me convenceu a entrar no programa dele, e aí eu entendi. São tantas ações, e era o que eu queria. Dentro de um programa ter tudo, nutrição, educador físico, psicólogo, médico, e várias especialidades. E aí era o meu sonho, e tinha esse sonho. Entrei no programa, e é um programa que enfatiza muito a nutrição e, mais ainda, a atividade física. Aí bateu nos meus não querer, nas minhas preguiças, porque para mim yoga era o suficiente, andar de bicicleta era o suficiente, eu me mexia, caminhava, era o suficiente. E ali vem o segredo dos telômeros, então, que enfatiza certos tipos de atividades físicas intensas que provoca a telomerase, que é uma ação do corpo que é um dano de tanto esforço físico, dá um dano e provoca a regeneração celular. É um programa muito intenso. E aqui entra muito bem a gargalhada, William e colegas. A gargalhada, ela não sai de cena, ela entra em cena com muita virtuosidade para mudar esse círculo vicioso e começar a ir no círculo virtuoso da busca da saúde, porque muda internamente, surpreende o efeito, porque ela esgota mesmo, mas depois o resultado desse esgotamento, além de melhorar o humor, de tu te aceitar como tu tá, na idade que tu tá, seja do jeito que tu tá, começa as células as células, como a Ana Banana diz, as células gostam do sorriso, elas ficam felizes e começam a se regenerar. Então, nós temos muito conhecimento aqui, nós estamos chegando, só falta um ano para eu começar na idade da sabedoria, então, e poder também estar nesse lugar bacana, e a gente, então, perceber assim, a medicina da doença nos leva a entender que é uma ação, não é só uma ação, gente, são várias ações. A gargalhada, o sorriso que eu pratico e prego, e comecei a pregar na internet, é o intervalo de todas as ações, porque, como o William estava instigando aquela hora ali, se alguém, a Val estava falando, está quase morrendo, eu quero morrer rindo. Mas quando a gente está num estado ruim, de muito estresse, o corpo está... Quando ele está doente, gente, o corpo está pedindo, olha para mim, entra em mim, respira, me dá uma chance de fazer o que eu sei fazer, o corpo é muito inteligente, mas a gente sucateou tanto que a gente está de um jeito que dá nem vontade de rir, não dá vontade, e se forçar o riso parece que dói tudo. Então, esse espaço, pode ser que um gargalhador na hora de uma dor funcione. A que me instruiu, a que me deu o curso da gargalhada, ela foi gargalhando com a perna quebrada até o hospital, fez a cirurgia e tudo, engessou, só gargalhando. Todo mundo achava que ela estava louca, ela não precisa de anestesia. Ela conseguiu, ela já tinha um treinamento para isso. Então, quem não tem o treinamento
não funciona e daí que abandona a prática. Então, a gente vai trazendo coisas. No meu intervalo, eu estou lidando com estresse, é terrível lidar com a internet para mim ainda. Mexer com o meio digital e atender a todos. Eu levo tudo com muita responsabilidade. Então, me percebi na minha jornada que eu fiquei estressada, que nem vontade de rir eu tinha. O estresse não estava de rir e o meu sorriso não estava me ajudando até eu me dar conta. Então, a gente entra em conexão com a gente, a partir do sorriso, da gargalhada, e é isso que as drogas fazem, gente. As drogas, foi feita uma pesquisa, o vício não cura ninguém entrando em clínica, em abstinência, porque a pessoa está num circuito interno que ela está se buscando. Está no livro do Poder do Agora. Quando a pessoa usa droga, ela está buscando a essência dela, que é o único momentinho que ela consegue. E assim o vício leva aquela essência, e quando sai daquilo, nessa pesquisa sobre drogas, percebeu que é o ambiente que a pessoa vive. Se não mudar o ambiente, ela volta para as drogas, porque é o ambiente que está adoecendo ela. E tem muito ambiente que é a conexão do ambiente externo com o interno, o círculo vicioso que está. Então, termino dizendo o que o William falou há pouco. A rede de apoio de amigos é a coisa mais importante. E é esse ambiente que a gente convivendo, a gente continua trabalhando o olhar voltado à percepção para a saúde, e os amigos vão atendendo a gente, e a rede vai crescendo, e quando a gente vê, a gente está com muita conexão de pessoas voltadas para a saúde, para o bom humor, para a paz, para o amor, e vai crescendo. Então, nós somos uma grande rede. Eu não largo essa rede aqui de estudo, porque eu gosto muito de estudar, gosto muito de ciência, ela me traz calma dentro de mim. E porque só gente boa tem aqui dentro, né, gente? A fala da Annelise acabou me lembrando uma coisa que eu gostaria de estimular aqui. Como eu já falei, o riso em si, de uma forma simplificada, que nem é dado como exercício, coisa e tal, ele é importante, mas ele tem vários componentes, como o sorriso e, principalmente, a brincadeira é importante, porque, como eu estava colocando, se você vai a uma academia só pela exigência de manter a saúde, você faz aquilo durante um tempo. Mas o que estimula as pessoas à ação, geralmente, é o prazer ou então a dor. Ou você vai fugir, ou então, por conta do prazer, você vai buscar alguma coisa. E aí é que entra a brincadeira, porque o riso como exercício não é tão divertido assim. O que acaba acontecendo é que, no meio do exercício de riso, eu olho para a Adélia, aí vejo o riso da Adélia e acho aquilo engraçado. Eu olho para o riso da Beth, vejo o que a Beth está fazendo, aí faço uma brincadeira com o que a Beth está fazendo, e começa uma série de interações sutis que fazem com que a gente acabe rindo naturalmente. Entendeu? Então, a brincadeira, mesmo que não seja objeto específico, dentro da prática do yoga do riso, ela acontece. E, com relação a isso, dentro da prática de yoga do riso para uma maior idade, isso tem uma importância muito grande, porque uma característica do riso é a empatia. E a brincadeira, por si só, ela pode ser benéfica, é que nem o riso, ela pode ser benéfica, mas pode também levar à briga. Você vê que criança, ela começa brincando com uma coisa, está tudo bonitinho, daqui a pouco quebra um pau, mas como ainda estão no mundo infantil, no mundo lúdico, elas voltam a brincar. E esse é o problema da pessoa que já está na maturidade, ela não sabe como voltar a brincar, ela fica presa nas consequências difíceis de um relacionamento. Ela começou a brincar ali no relacionamento, coisa e tal, aí daqui a pouco alguma coisa deu errado, ela fica presa naquela coisa errada. Então, a gente tem que buscar,
de alguma coisa, duas coisas super importantes: ética e empatia. Ou seja, você tem que estar constantemente observando se você está produzindo uma brincadeira ética, uma brincadeira que está considerando o outro e olhando para o outro. Porque às vezes você pode ter a intenção de estar sendo ético, mas você não está olhando para o outro. Como é que tu está sabendo o que é importante para o outro, o que você pode, o que você não pode para o outro? Entendeu? Então, e é uma característica do riso. Então, na verdade, se trata de você praticar o riso na sua essência. Você está brincando, que é a essência do riso, e de você também estar sendo empático. E o que eu vou falar é bem interessante, porque é uma experiência que eu adquiri através da prática de trilha. Na trilha, quando eu fiz um curso de condução de trilha pela natureza, a referência da velocidade do caminhar é da pessoa mais frágil, da pessoa que tem mais dificuldade, porque o interesse é de que você mantenha o grupo unido. Porque um cara que está conduzindo um grupo de 10, 15 pessoas, ele não pode pegar e avançar com quem está na frente e largar o que tem dificuldade para trás. Então, o que faz? Bota a pessoa que tem dificuldade na frente e todo mundo vai caminhar de acordo com aquela pessoa. Eu aprendi também que tem um estresse nisso. Você caminhar numa velocidade que não é a sua, mesmo que seja mais lenta, leva você a um estresse. Você se cansa mais. É melhor você caminhar mais rápido dentro da sua velocidade, mas, em nome do grupo, você tem mais condição de sustentar o estresse de caminhar devagar, você mantém o grupo unido. Então, é uma sugestão que, quando você vai promover grupos de riso, principalmente entre idosos, além de você ter empatia, de você ter o cuidado de perceber o seguinte: bom, eu posso promover brincadeiras e exercícios e quantidade de riso, por exemplo, a meditação do riso. Cara, o grupo que eu tenho agora, a gente consegue rir 2, 3 minutos. Porque, cara, eu percebo que depois de 2, 3 minutos, tem umas senhoras com mais idade do que eu, porque eu também já sou senhor, elas começam e aí começa a ficar sem graça para ela. Aí eu já parto para uma brincadeira, já parto para uma outra coisa, vamos brincar, vamos não sei o quê, e mantém o sorriso, mantém a alegria, que no fundo, o que a gente está querendo é uma alegria, um bem-estar. Então, eu já fiz minhas colocações, vou abrir para vocês colocarem o que possa ter surgido para vocês. Bom, eu quero falar um pouquinho. Esta semana me preocupei bastante porque eu participei bastante de grupos. Eu comentei no outro estudo que o Rio Grande do Sul tem uma área, o SESC Rio Grande do Sul tem uns grupos dentro nas cidades, né? De atividades para a terceira idade que eles chamam maturidade ativa. E eu, escutando todos vocês, estava tentando encontrar aonde que para mim está o que da questão, né? A chave eu acho que tem um pouco a ver com isso de socialização que falamos e da criação de endorfinas. Quando eu ministro Vivências do Riso, que não é só yoga do riso, eu estudei bastante algumas coisas e com aquele casal da Argentina que vocês já conhecem, que falei várias vezes. E todas as atividades que produzem prazer, eu acho que tem a ver com prazer, né? Se vocês param para pensar, quando a gente faz uma visita em um geriátrico, um asilo, muitas vezes, alguns mais modernos estão dentro da energia da alegria, né? Mas a gente sente um ambiente meio pesado. Os idosos que estão lá, muitos deles estão com doenças, com coisas, e uma tristeza, né? Que se junta com falta de possibilidade de fazer coisas que dêem prazer, e estão ali, né? Meio como jogados. E que diferença com esses grupos de maturidade que eu passei para o William,
umas fotos, eu andava pesquisando, não encontrei as que eu queria, sobre atividades que eu participei lá no Clube Maturidade Ativa do SESC, e coisas, mil e uma coisas. Quando eu fazia essas vivências, nós praticávamos várias coisas que trazem prazer, né? Porque tem muitas atividades, e cantar. A Nelise tem uma experiência muito perto dela de como canto traz felicidade, né? Porque a mãe dela tem um coral, não sei se ainda estão cantando, maravilhoso que se chama Outono Encanto. Encanto de cantar, de encanto e de encanto de encantar, né? E elas são todas senhoras de idade, da melhor idade. Nossa, e que elas têm um prazer, elas são uma alegria só. Então, essa história da sociabilidade, né? A questão de estar em grupos e fazendo atividades. O Clube da Maturidade Ativa, os clubes, né? Porque existem, estão em cada cidade que tem SESC, no Rio Grande do Sul, o próprio SESC tem essa parte para pessoas de mais de... Naquela época era mais de 50. Gente, eu mandei uma foto para o William, porque talvez ele podia mostrar aí, mas quem sabe eu vou colocar no grupo. Tenho muitas experiências com aqueles. E são atividades mil, e com uma alegria, e com uma força, e com uma energia mesmo, que passa por isso, né? Eu acho que eles, como se chamam, telômetros, eles produzem muito, né? Muita coisa. E falando nisso também, isso que tu falou da atividade física e tudo, eu sinto, voltando ao prazer, né? Fazendo um link. Quando tu vai fazer uma atividade, uma programação, uma coisa que não vai te trazer felicidade, que não vai te trazer prazer, o teu é aquilo que eu também ensino nas vivências, né? Na verdade, teu pensamento está liberando um cortisol que está cortando a endorfina, porque tu está fazendo algo que tu está fazendo por obrigação, não com prazer. Eu, por exemplo, não estou a favor de ir fazer uma coisa que eu faço porque sei que é bom, mas eu não gosto de fazer. Na verdade, quando tu sabes que é bom, tem que encontrar a forma que tu goste de fazer ou adaptar de alguma forma que te dê prazer. E quando a gente está em uma fase da vida que já realmente, aquela coisa que o William falou, né? Não se preocupa muito se está lindo, se está feio, se está penteado, se está despenteado, e tentar que seja, que te traga felicidade, né? Não evitar aquilo que não é nem feliz, nem te dá prazer, nem... Não, isso aí já não estamos nessa fase. Então, eu acho que é aí que se conseguem os benefícios, né? E o tema é tão rico e é tão longo, né, de tanta coisa, mas eu sinto que é fundamental o riso. A gente fala muito em yoga do riso porque nós todos trabalhamos, a maioria somos líderes de yoga do riso, mas a gente tem que falar, eu acho, do riso, né? Porque às vezes pode até o yoga do riso em sua forma, como ele está estruturado, para uma pessoa que está em uma fase não ser aquela coisa ideal, mas dar uma risada, fazer 10 minutos de risada, fazer o sorriso que a Annelise está cultivando. E eu também sinto que às vezes a gente está cansado, não está com vontade. Para mim, por exemplo, às vezes eu me pergunto, quando rio muito, né, gargalhando, digo, puxa, como os jovens conseguem, às vezes, outro dia, o dia do aniversário do yoga, do riso, muitos líderes fizeram lives e coisas e aqui gargalharam o dia todo. E eu me perguntava, gente, de onde que eles tiram energia? Porque cansa, é um exercício físico, né? Cansa. Então, voltamos a isso que o William falava. Talvez na senescência, a força física, o corpo físico já está um pouquinho mais desgastado. Não quer dizer que está doente, mas está desgastado porque envelhece, né? O físico, a matéria gasta, envelhece.
E como um fruto, né? Começa a estar verde, depois está maduro, depois já está e começa a estar meio podre. Então, eu acho que temos que ter toda essa consciência. Fala, Nelise. A Adélia disse tudo que eu estou falando de variabilidade, que não é só uma solução, e o SESC pratica isso, por isso que é rico, né? E o conceito de maturidade ativa que o SESC trouxe é justamente, Délia, olha a mudança de paradigma que a gente fala como se fosse normal e a natureza, nós somos os únicos corpos vivos, diferente dos outros seres vivos, que quando causam um dano, melhora o corpo. Então, não existe envelhecimento. Nós fomos treinados para acreditar na finitude através de um envelhecimento assim de é normal estar envelhecendo, então vai ter um desgaste. Não é, gente. E é tão profundo esse conhecimento, é tão novo, que vocês vão começar a ouvir falar mais porque vocês estão abrindo a mente para isso. Então, olhar uma atividade física, eu olhava atividade física, musculação, ai, que coisa horrorosa, doía tudo e cansava e tirava energia. Aí, no dia da ginástica, eu fazia isso que a Adélia falou, eu ia achando horrível, e aí não funciona mesmo, bem como a Adélia falou. Então, a mudança foi pela ciência, que o médico me mostrou o que a musculatura faz para o nosso corpo. A massa magra traz saúde, o corpo busca como regenerar. E a massa adiposa, essa massa que a gente está acumulando no corpo, ela está recheada de toxinas. Então, como é que o corpo vai conseguir se liberar? A gargalhada é muito poderosa, gente. É uma atividade física. E entrando com esse conceito, com essa visão de saúde, então a gente começa a ver uns vieses. E eu estou lembrando disso porque é com esse viés de olhar que a saúde está na musculatura. Eu entrei para a musculação e eu queria pagar bem baratinho. Pagava uma academia para ficar lá o dia que eu quisesse, a hora que eu quisesse entrar, e não sabia cuidar do meu corpo. Eu fazia as atividades ruins, por isso que doía, e no fim vem esse cortisol doloroso, porque o cortisol ele é um poderoso anti-inflamatório, por isso que a gente toma corticoide. Então, eu percebi assim, o meu eu não sabe fazer direitinho, por mais que eu estude, na hora que eu estou fazendo a atividade física, eu preciso daquele educador físico que cuida de mim. E mesmo sem ter grana, eu comecei a investir no educador físico, para ficar me olhando e fazendo atividade física. Com a pandemia, com a sindemia, não é pandemia, é sindemia, eu comecei a fazer atividade física pelo WhatsApp, porque ele fica me olhando ali. Às vezes eu dizia para ele, tu não está olhando, porque ele não estava contando. Eu estou te pagando para te me olhar e eu não ficar dolorido. Eu fui cuidando do meu corpo e agora eu gosto. Esse centro do prazer e da dor, ele é super próximo para nos proteger. O nosso desenvolvimento foi feito de um jeito que nós temos um pertinho do outro. Então, o prazer é uma felicidade de plenitude, apesar do estresse, apesar dos problemas, eu estou plena, eu estou fazendo ações. E aí eu percebo, hoje eu não estou com energia, porque será? Então, vai havendo um monte de ações que a gente vai se enxergando e vai lidando com essas práticas de saúde e variando no dia a dia, no seu contexto, na quantidade de recursos que tu tem, e vai lidando com isso, vai percebendo que a gente se sente culpado porque sabe que é bom e não faz, ou lida com essa culpa e com esse estresse, e aí sim, ou dá uma gargalhada, ou dá só um sorrisinho, vai amenizando essa quantidade de estresse e vai pela via do prazer, porque a via do prazer ela foi proibitiva, gente. Na história da humanidade, aconteceu isso. A via do prazer era o maior pecado. Ainda existe culturas de religiões que traz tudo para o pecado. E aí o ser humano que tem esse lugar bacana para se regenerar ficou proibido de entrar nesse centro do prazer, porque o nosso corpo todo é prazeroso. Todo, piscar, respirar, tocar na pele, alimentar, é muitas coisas que vai para o centro de prazer. E, fechando aqui, trago para vocês uma pesquisa muito antiga que ele percebeu
que os membros fantasmas, muitas pessoas eram amputadas e continuavam com dor, amputava o braço, vamos dizer, e sentia uma dor da mão, a mão está apertada, a unha está machucando a pele, e não existia mais aquela mão. Como é que é isso? Então, ele descobriu, fez até uma caixinha de espelhos, assim, para organizar o cérebro, porque cognitivamente o cérebro ainda tinha um registro daquela dor. E como é que ia tirar a dor do membro fantasma? E esse doutor descobriu como. E é aí a grande sacada. Existe cognitivamente uma ligação com a dor e é uma proteção da sobrevivência. Então, a gente trabalha com conexões variadas e vai limpando essas conexões, essas sinapses que a gente tem, é grandioso. Por isso, a variabilidade é bacana, entender isso tudo, de praticar várias formas. E, Délia, a minha mãe fez por mais de 20 anos o coral, eram tudo vovozinhas, a partir dos 60, 70 anos se reunindo, cantavam muito e faziam muita atividade, exercício na área do canto, e se reuniam muito, se divertiam muito. Chegaram a um ponto, depois de 20 anos, que estavam virando bisavós, e a família precisando de atenção, e elas com saúde. Então, chegaram a um ponto que tiveram que encerrar a atividade com muito pesar, e aí, para encerrar essa atividade, elas resolveram, então, se reunir uma vez por mês, pelos aniversários, para matar saudades, e cantavam para elas. E, às vezes, elas ainda vão e cantam num hospital, num dia de Natal, alguma coisa. Foi uma obra muito linda que a minha mãe fez, tem discos gravados e tudo, nesse lugar da maturidade ativa que o SESC, aqui no Rio Grande do Sul, em Torres, é o grande congresso que acontece todos os anos e que agora eles estão inventando um jeito de fazer virtual, já que a pandemia ainda continua, né? Tenho dito para vocês. Essa fala da Annelise e da Délia me levou a perceber uma coisa bem interessante. Eu falei no começo que é cientificamente comprovado que os idosos não têm energia para rir. E aí, avaliando essa coisa do SESC, lembrando das imagens que a Délia me enviou, na verdade, não é bem assim. O que acontece é que a nossa cultura levou o velho a não ter motivos para rir. Se você analisar, se você pegar o grupo do SESC e você pegar as crianças, você vai perceber que nessas duas fases de vida existe maior possibilidade de agrupamento e de felicidade, de riso, porque o riso, na verdade, ele está na alegria do contato com o outro. Entendeu? E o que acontece? Aí houve um erro, eu não sei porquê, não é um erro, na verdade, é fase do desenvolvimento da humanidade, vamos colocar dessa forma. A criança nasce sem ego. E o velho, na verdade, já está descarregando, ele já não quer mais saber de ego, ele já não tem mais vaidade, ele já está, sabe, se libertando do ego. Um não tem, e o outro já está se libertando. E os dois conseguem rir. Só que, no caso do velho, ele, como foi discriminado, ele é afastado do grupo, ele é isolado, então ele realmente perde a razão de rir. Mas ele tem capacidade de rir, porque a capacidade de rir está no grupo, está na convivência alegre do grupo. Então, você, quando pega um grupo do SESC, você vê velhos rindo como crianças. E aí você percebe o quê? Que, na verdade, eu não sei por quê, o ser humano, no seu desenvolvimento, na sua necessidade de se fixar na vida, ele olha para dentro, mas de uma forma que ele deixa de olhar para fora. E aí você tem uma cisão. E isso é muito interessante. O caminho, talvez, um dos caminhos possíveis é você ter essa integração, você perceber que nascimento, infância, senilitude e morte, senescência e morte, é tudo a mesma coisa, é tudo um processo único.
E o que está faltando é justamente quem está na maturidade poder integrar tanto a infantilidade quanto a senescência. Não sei se eu fui claro nessa minha exposição, mas o equívoco está justamente na forma de se desenvolver, uma forma que você cristaliza, que você divide, você vê o seguinte, já tem um equívoco na adolescência que você começa a achar o seguinte, as crianças são bobas. O velho, então, tu nem olha. Adolescente não olha para o velho. Mas isso também está cultivado dentro da própria cultura de maturidade. Essa discriminação que existe. Aliás, existe um estudo que diz que a discriminação etária, os dois mais discriminados são o idoso e o adolescente. E o adolescente é justamente aquele que está entrando na fase madura. Então, quer dizer, quando o cara está entrando na maturidade, quando ele está começando a se inserir na sociedade, ele é discriminado, ele é tido como chato, como problemático. Então, você vai vendo aí que o problema está na segregação, na divisão, na incapacidade de olhar a vida como um todo. Esse é um dos problemas. Você é incapaz de olhar a vida como um todo e aí você começa a segmentar a vida e cristalizar cada fase. Se você cristaliza cada fase sua, vai ser um problema. A sua infância é um problema, a sua adolescência é um problema, porque você está cristalizado. E hoje em dia a gente tem o quê? Tem idosos cristalizados na adolescência, cara. Uma coisa mais deprimente para mim que existe poderia ser muito interessante se tivesse características próprias, se tivesse fluidez. Mas tem um clube no Rio de Janeiro, chamado Clube dos Macacos, que dava uma festa, era uma festa, mas começou a ter características de pessoas mais velhas. E aí, mó barato, eu disse, vou nessa festa ver qual é. Eu nem estava, já ainda devia estar, sei lá, com uns 38, 40 anos. Cara, eu chegava lá, tinha um monte, era misturado, mas tinha muita gente já com a terceira idade, toda pintada, toda repuxada, toda roupas de adolescentes, comportamento de adolescente. Por quê? Porque cristalizou lá na adolescência, quer ter um comportamento ditado por uma juventude que é padronizada. Não tem nada de errado de você estar vivendo a sua senescência com plenitude, mas você não tem que estar preso a padrões. Essa que é a questão. Você está cristalizado, você está com a tua consciência presa. Você pode usar biquíni? Pode usar biquíni. Você quer ter uma estética boa? Eu acho que vale a pena você ter uma estética, uma beleza coerente com a tua idade. Não tem nada demais. Agora, quando você começa a fazer operação, quando você começa a fazer uma série de procedimentos que pode te tirar a saúde em nome de uma estética, você está cristalizado na estética. Quando você começa a ter, sei lá, uma série de comportamentos que, na verdade, tiram o teu equilíbrio, acho que o fundamento da história porque é o equilíbrio, porque, de uma forma ou de outra, se você tende de uma forma muito positiva ou de uma forma muito negativa, você vai acabar tendo desequilíbrio e não vai ter mais saúde e você vai perder a capacidade de ter uma visão integral. O equilíbrio é justamente você estar no centro e ser capaz de olhar o todo. Não adianta você estar equilibrado, mas também estar fixado no centro. Você tem que ser capaz de olhar o todo. Mas isso aí já foi um papo filosófico. Se a gente quiser voltar para o... Mas eu acho que yoga do riso, que nem eu sempre falo, para começar, é yoga e é do riso. O riso tem na sua essência essa característica de ser holístico. Quando você fala de holístico, você está
está indo para esse papo cabeça mesmo, não tem jeito. Mas, Agora eu diga. queria falar uma coisa. Não, voltando ao assunto, né, que é riso e essa fase da vida, né? Porque está no teu tempo, daqui a pouco vamos ter que parar. Eu acho que tem a ver com essa questão, né, de quanta felicidade, quanta endorfina está criando e trabalhar isso mais aí, inclusive levar, nós como líderes de yoga do riso, podemos fazer um movimento muito interessante, né, para levar para que a senescência seja bem mais incrível, né? E depois eu vou colocar no grupo de estudo algumas, já que falamos bastante, medicina integrativa, tem um site de todos os profissionais da saúde trabalhando sobre isso, que se chama Jolivie. E eu queria comentar, estavam falando de exercícios, o esforço e tudo. Existe uma, ela forma parte da Jolivie também, uma fisioterapeuta, se chama Kelly Lemos, que ela oferece uns programas de apague sua dor, muito interessante, e que, na verdade, é um sistema conhecido, descoberto por acho que um médico israelense, que se chama Felken, não me lembro, é um nome bem difícil, que são movimentos devagar para justamente mudar o caminho do neural para que a gente apague a dor, porque faça outro tipo de coisa, porque está gravado, que nem a Annelise falou, né? A dor está gravada nos neurônios, no cérebro. Então, esse tipo de coisa que não precisa, quando a gente não tem a energia, se é uma pessoa de melhor idade, que tem muita força e que tem muita energia, ótimo, mas se tu não tiver, não importa, se tiver dor, se tiver mais peso, menos peso, eu acho que tem que ser feliz e saudável, e o resto vem junto. E para ser feliz e saudável, nada melhor que o riso, gente. Pode ser sorriso, pode ser risada, pode ser gargalhada, é a frequência da alegria, a frequência do universo. Alegria, amor, gratidão, isso que temos que tentar praticar. O resto, vamos fazer. Muitas vezes a gente faz o que pode, né? Sempre, na verdade, fazemos o que podemos e não o que queremos. Então, vamos lá, vamos fazer o que podemos com consciência de que isso vai trazer uma mudança fundamental na nossa vida. E sejamos uns velhinhos maravilhosos, viu? Muito felizes e muito sorridentes, gargalhando bastante. Muito lindo, muito lindo. E olha, depende também onde a gente está. Eu, por exemplo, moro neste momento numa cidade que é de gente de terceira idade. Balneário Camboriú, em Santa Catarina, é escolhido como lugar para quando te aposentas ir lá morar, né? Porque o que tem de gente, eu vejo isso, saio caminhar aqui na beira-mar, é um monte de gente de terceira idade senta com as cadeirinhas de praia no próprio Avenida Atlântica, com chimarrão, porque tem muito gaúcho também aqui, e sentam, e passam, e gargalham, e tem uns lugares onde estão os senhores jogando dominó e não sei o quê. E estão felizes. Eu vejo uma terceira idade, uma senescência aqui, feliz, sabe? E praticando, qualquer hora dessas vou gravar, vou começar a fazer gargalhada com esse povo na rua e vou gravar alguma coisa. E realmente, isso aí, eu acho que tem a ver com esse processo, né? Ser feliz e a risada nos leva a isso sempre. Então, vamos lá, vamos lá. Obrigada, queridos. Eu acho muito interessante você ver o seguinte, como é que a questão, a tendência da humanidade, graças a Deus, é a consciência integral. Você começou com a Adélia falando sobre o programa do SESC, que é uma vivência do riso. Eu adorei esse termo, porque é isso que eu penso que deve ser o yoga do riso. A gente tem que aumentar o espectro da risada para o aspecto da alegria, que, na verdade, o riso é um símbolo da alegria. Então, o que a gente busca, na verdade, é uma alegria. Que nem fala lá o Buda, todos os seres humanos buscam a sensação do sofrimento e a busca da felicidade.
Agora, eu achei muito interessante pelo seguinte, a Kelly Lemos vai gostar muito de saber que foi citada aqui, porque a Kelly Lemos é amiga pessoal da minha esposa e hoje em dia mora aqui no Rio Grande do Sul. Aqui eu estou vendo duas gaúchas, então é um fato. Pode contar para ela que comprei o curso, viu? Ainda não comecei a estudar ele, porque estou com 40 coisas, mas eu acho o trabalho dela ótimo, lindo. Gente, eu vou ter que pedir que vocês façam suas considerações finais, que não sejam as considerações terminais, e que eu vou precisar encerrar. Ou então que a gente encerre com uma gargalhada, mas eu gostaria que, se eu pudesse despertar as pessoas, essa programação agora tem essa finalidade de você olhar o riso perpassando na vida como um todo, da morte até o nascimento. Então, é uma coisa que é bem interessante, mas, infelizmente, como não sei se foi pelo fato de eu ter começado ou pelo próprio esgotamento do estudo, o fato que hoje tem pouca gente. Mas vamos ver se, à medida que for passando pelas fases, vai aumentando o público, porque o que a gente está fazendo aqui é desenvolvendo a consciência do riso. William, eu acho que isto é uma coincidência, não sei se tem a ver com isso que tu está falando do assunto, do tema. Mas eu queria comentar rapidamente, já que falamos muito que depois da morte do corpo físico, né? A gente tem que começar a entender, porque a física quântica está comprovando muita coisa, que existe muito mais que o corpo físico. Então, que temos outros corpos. E eu recebi algumas informações do nosso mestre dos cursos e outras coisas, que no plano espiritual, o que se conhece como mestres ascensionados, mestres de luz, são muito sorridentes, fazem piada, fazem muita gargalhada, riem como louco. Então, a gente acha que acaba, temos aquela coisa, né? Ai, sim, porque na morte, não sei o quê. Passamos para o outro lado e é muito divertido também. E eles fazem muita piada e muita risada. Nós não sabemos porque estamos aqui e alguns temos um pouquinho de contato de informações, mas vamos acreditar que vamos para um lugar muito show de bola, viu? Então é isso. Eu quero, já estou treinando agora, porque eu quero morrer rindo para quando chegar isso. Ficar escolado não ter que novamente. Chegar gargalhando. Quem é você? Eu sou o William do Riso. Eu era, agora eu não sei nem quem eu sou. Ô, São Pedro, vamos dar uma gargalhada, 1 minuto de risada pela paz mundial. Muito bem, muito bem, muito bem. Obrigado, gente. Até sábado que vem. Com a maturidade. E procura um clube maturidade por aí, agora que tu mora lá na terra do gaúcho. Agora não está podendo, agora eu tenho que ir aqui em casa. Eu quero encerrar também, dizer a minha fala, o que a Délia trouxe do movimento inteligente que a Kelly Lemos faz com a fisioterapia dela, é movimento, gente. A essência da saúde é movimento. A palavra vida veio desse radical, movimento. Movimento. Apenas caminhar. Movimento. Essência da saúde para a vida. Movimento do beijo, do abraço. Gratidão, pessoal. Tchau, querida. Bom fim de tchau.